Que bom estarmos juntos, mais uma reunião de crescimento espiritual e mais um momento em que a gente pode fazer aquilo que Jesus falou, que é um dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Ele diz que o Pai procura adoradores. Quantos adoradores tem aqui? Diga amém. E adorá-lo em espírito e em verdade, né? Não dá para adorar a Deus com a carne, não dá para adorar a Deus de outra forma que não seja em verdade, né? Então agora é hora também da gente esquecer os problemas, deixar tudo nas mãos de Deus, nos concentrarmos. O que eu falei? Nos concentrarmos. Às vezes a cabeça da gente está tão longe, a gente está pensando em tanta coisa, né? Mas vamos agora nos voltar para as coisas espirituais, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, deixa eu lembrar vocês, amanhã é feriado, não é? Amanhã é feriado? É sexta-feira da Paixão, gente. E feriado é dia a gente dormir até pelo menos 12:30 para tomar café. Aí o almoço sai às 4 e a janta sai que hora? Meia-noite, mais ou menos, né? Irmãos, amanhã é dia que nós vamos estar aqui no jejum. Nós vamos estar no jejum. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, venha no jejum. Tá bom, gente? Em nome de Jesus Cristo. Pode ficar tranquilo que o culto não vai terminar tarde, não. Vai dar tempo de você ir para a sua casa, para aquele almoço especial com a família. Tá bom, gente? Em nome de Jesus Cristo. Mas amanhã vamos estar juntos. Eu falo que esses 3 dias aí, desde sexta-feira até domingo, nós estamos aí em momentos de um feriado assim, que é um dos mais importantes no que diz respeito ao que eles representam, né? No caso, amanhã é sexta-feira da Paixão, gente, é dia que a gente lembra que Jesus deu sua vida por nós. É quinta-feira, uma hora dessa, talvez Jesus já estava reunido com os discípulos, viu, gente? Para a instituição da ceia. Foi numa noite de quinta-feira, ele se reuniu com os discípulos. E ele sabia que dentro de algumas horas ele seria preso. E dentro de mais algumas horas ele estaria passando ali pelos horrores da cruz, né? E lá no capítulo 12 de João, ele até falou assim: eu que direi, Pai, livra-me desta hora? Não, porque para isso eu vim ao mundo. Ele disse que veio ao mundo para morrer por nós. Amém? Veio ao mundo para morrer por nós. Então a gente não pode esquecer do que Jesus fez por nós, né? Ficar indiferente, porque senão, gente, a gente fica igual assim, a Bíblia mostra que na cena ali da paixão, da crucificação, tem alguns personagens ali envolvidos, e entre eles tinham soldados. Tinham soldados que, enquanto Jesus estava sofrendo, sendo crucificado, eles estavam lançando os sortes para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus. Entenderam? Eu acho interessante que aquele soldado... Vocês acham que aquele soldado tinha raiva de Jesus? Vocês acham que tinha? Eu acho que não. Ele só estava em mais um dia de trabalho, né? Deve ser um dia que eles levantaram. E aí, o que tem hoje? Tem umas crucificações aí para fazer. Tomara que acabe logo. Quero voltar para casa mais cedo. Só isso. Eles estavam indiferentes, irmãos, ao que estava acontecendo ali. E se a gente não tomar cuidado, se as pessoas não tomarem cuidado, elas ficam indiferentes à coisa mais importante que aconteceu na história da humanidade, que é Jesus ter dado sua vida por nós, né? É claro que teve um determinado momento que não tinha jeito de ficar indiferente, que a Bíblia fala que quando deu meio-dia, o sol escureceu, né? A Bíblia fala que o sol escureceu, não vem dizer que era eclipse, não era nada de eclipse, não. Ali era Deus se manifestando, viu, gente? E o momento também que Jesus morreu, que a Bíblia fala que deu um terremoto, teve até um dos soldados que disse assim: verdadeiramente esse homem era justo, né? Então teve um momento ali que não tinha jeito de ficar indiferente. Mas que não precisa o sol escurecer, não precisa a terra tremer, para a gente entender, irmãos, o significado disso que Jesus Cristo fez por nós. Amém, gente? Então amanhã esteja aqui conosco. Eu falei brincando, mas eu sei que feriado é dia que a gente fala: não, oxe, imagina, feriado para a igreja, feriado quero dormir até mais tarde, né? Venha para a igreja amanhã, 9 horas começa o culto, tá bom? E depois à tarde você tira a sua soneca,
tá bom? E mais abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E aproveitando que eu estou avisando o nosso culto de amanhã, lembrem de domingo, às 18 horas. Amanhã vai ser sexta-feira da paixão, e domingo é o quê? Vocês estão vivos, gente? Está tudo bem aí com vocês? Vocês estão acordados? Então tá, então beleza. Senão eu vou ficar assim igual vocês. Gente, o feriado de amanhã, sexta-feira da paixão, e domingo, a Páscoa. A Páscoa representa a ressurreição de Jesus, porque no domingo, pela manhã, quando as mulheres foram levar uns perfumes para passar no corpo de Jesus, a pedra que estava na entrada do túmulo tinha sido removida e o corpo de Jesus não estava lá porque ele havia ressuscitado. Então, esse também é um momento que a gente não pode esquecer. Domingo, gente, não falta na igreja. É domingo que vai ter umas apresentações aqui? É domingo que vai ter umas apresentações. As meninas também? Vocês também? É que eu estou vendo uma movimentação, os papelão para cá, papelão para lá, os negócios lá para cima. Então tá bom. Deus abençoe. Vai ter uma apresentação, vai ter algumas apresentações no domingo à noite, porque eu volto a dizer, é um feriado importantíssimo. Inclusive, lembra vocês, irmãos, que amanhã, depois de terminar o culto da manhã, nós estamos entregando nosso propósito. Ficamos 40 dias, que cada semana a gente estava se abstendo de alguma coisa. Hoje, voltei da visita, fui visitar minha nora e voltei, estava com o Luan, entrei no restaurante para comer, quase que eu... Aí coloquei aquela carne vermelha, assim, é um molho madeira ainda. Aí já fui indo assim, aí era self-service, aí a moça viu, eu falei, desculpa, eu vou pôr de volta, eu vou tirar do meu prato. E pus de volta lá, eu falei, Jesus amado, misericórdia. A gente, se não vigia, quebra propósito mesmo, né? Então, amanhã, depois do culto da manhã, a gente está entregando nosso propósito. Quem entendeu, diga amém. Vamos abrir a Bíblia, vamos? Tiago, capítulo 5, versículo 7 em diante. Tiago, capítulo 5, versículo 7 em diante. Flavião está assistindo aí, Flávio, tem que ver quem do Ministério de Louvor vai tocar amanhã cedo, né, Flávio? É lógico que você está assistindo, cadê? Vamos lá. Orem por mim, gente. Ora para Jesus me usar nessa noite. Estende suas mãos, ore por mim. Pessoal que está acompanhando nossa live também, gente. Ora para Deus falar conosco nessa noite. Pai, eu preciso da unção do Teu Espírito falando ao nosso coração. Sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu te peço que nesta noite, Senhor Deus, esse Teu Espírito Santo venha fluir através da minha vida. Eu quero ser apacentado por esta palavra, que é infinitamente maior do que eu e sou dependente de Ti, Senhor. Fala conosco que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título aqui, nesse texto que nós vamos ler, é Vários Conselhos. E tem algumas coisas que eu sempre falo quando eu vou pregar aqui na epístola de Tiago, porque a repetição faz parte do aprendizado, para a gente decorar. Para começar, quem escreveu essa carta, porque a Bíblia fala de alguns Tiagos, né? Por exemplo, só entre os apóstolos, a Bíblia fala que tinha o Tiago maior e o Tiago menor. Que a Bíblia não fala do porquê que eles eram chamados Tiago maior e Tiago menor. Eu já falei que eu desconfio que era por causa de quê? Eu acho que um era alto e o outro era baixo. E os dois Tiago, né? É igual a gente faz aqui. Tem o Mateus, Donaire e o Mateus... O Mateus o quê? Paquetá. Tá? Quando vai falar, tem que falar que é o Paquetá, senão vai saber quem é o Mateus. Então, a gente sempre dá um jeitinho nisso. Tem a Bia Figueira e a Bia Serafim. Tem que dar um jeito de diferenciar quem é quem. Então, Tiago maior e menor, um devia ser maior, mais alto, outro mais baixinho, mas não é nenhum desses dois que escreveu essa epístola. Essa epístola aqui, quem escreveu foi Tiago, um dos filhos de Maria e José. A Bíblia fala de 4 filhos homens que eles tiveram e tinha algumas irmãs, né? Os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas. E lá em João capítulo 7 está escrito que
João capítulo 7, está escrito que Tiago, durante o ministério de Jesus aqui, ele não cria em Jesus. Jesus estava ali, multidões vindo até ele para ouvi-lo, mas os irmãos de Jesus não acreditavam nele, né? Só que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, que quando Jesus ressuscitou, aí está escrito assim, ele apareceu para várias pessoas, apareceu para os 12 e apareceu para Tiago. Amém? Apareceu para Tiago, o irmão dele. E eu acredito que provavelmente foi ali que houve a conversão dele. Porque ele sabia muito bem que o seu irmão tinha morrido na cruz, né? Maria, sua mãe, estava lá quando Jesus deu a sua vida, quando ele morreu, quando ele expirou. Provavelmente viu quando Jesus foi sepultado. E agora, lá estava Jesus vivo diante dele, diante de Tiago. Aí dá para se converter, não dá, gente? Amém? Dá para se converter. E Tiago se converteu. E não só se converteu, como a gente vê em Atos capítulo 15, que Tiago se tornou pastor ali da igreja de Jerusalém. Amém, gente? Que história maravilhosa deste homem. E aí, gente, a gente vê a importância dessa única carta que esse irmão de Jesus escreveu. Porque Tiago, gente, diferente de Paulo, que gostava muito Paulo gostava muito de apresentar doutrinas cristãs, que é muito importante, é claro, as doutrinas cristãs, ou seja, as verdades bíblicas a respeito de salvação, santificação e tantas outras coisas assim. Tiago, gente, a gente vê que do começo ao fim da sua carta, ele falou principalmente sobre vida prática, sobre como um cristão se comporta aqui neste mundo. Porque, afinal de contas, quando a gente crê em Jesus, a gente se torna uma nova criatura. Isso acontece dentro de nós. Ninguém está vendo o que aconteceu dentro de nós. Agora, se dentro de nós, quando a gente entrega a vida para Jesus, aconteceu esse milagre da gente se tornar uma nova criatura e receber um novo coração, isso vai aparecer através de comportamento transformado. Amém, gente? Que isso é o maior milagre que pode acontecer. Porque lá no Antigo Testamento, Jeremias fala assim: pode o leopardo mudar as suas manchas ou o etíope mudar a sua cor? São perguntas retóricas, que a resposta para as duas é não. Aí ele fala: então como vós, sendo maus, podeis fazer o que é bom? A resposta é isso: a pessoa tem que nascer de novo. Porque uma vez que ela nasce de novo, o Espírito Santo vem morar dentro dela. E para que o Espírito Santo vem morar dentro dela? Para fazer ela mais bonita. Não é? Também. Você pega a foto de gente quando não crê em Jesus, só o sangue. Né? Faz também. Deixa a gente mais bonita. Mas um dos propósitos do Espírito Santo está habitando em nós, irmãos, é capacitar a gente a viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Transformação de vida, transformação de comportamento. Então, o que acontece com alguém que diz que crê em Jesus, que diz que é um servo de Deus e o comportamento dele é um comportamento mau? Bom, pode ser duas coisas, né? Uma coisa, pode ser que alguém nasceu de novo, mas não dá lugar a essa nova vida. Porque a nova vida a gente tem que dar lugar a ela, né? Ou pode ser que nunca nasceu de novo, pode ser que a pessoa aceitou uma religião, trocou de religião, né? E religião não ajuda ninguém, viu, gente? A pessoa trocar uma religião, eu era católico, virei crente, eu era espírita, virei não sei o quê, isso aí não muda ninguém, porque religião não é que vai salvar ninguém. Agora, o que transforma a vida da pessoa é de fato receber Jesus como Senhor da sua vida. É pedir: Jesus, entra aqui na minha vida. E tem pessoas que nunca passaram por essa experiência, apesar de ser batizado, tem. Porque, volto a dizer, a pessoa recebeu uma doutrina, gostou de uma igreja, a pessoa trocou de religião, vamos dizer assim, ou a pessoa foi no embalo de alguém, coisa desse tipo, né? E aí nunca aconteceu esse milagre. E para esses, qual é a saída? Para esses a saída é antes tarde do que nunca. É parar, pensar assim: algum dia eu pedi para Jesus entrar no meu coração? Que dia foi que eu pedi assim: Jesus, entra no meu coração e faz de mim uma nova criatura? Porque quando a gente faz isso, a gente nunca esquece, viu, gente? Amém? Quando a gente faz isso, a gente nunca esquece. Se a pessoa olhar para trás, nunca pedir para isso acontecer, então faça, né? Tem um dos grandes heróis da fé, que foi George Mueller,
que ele era chamado apóstolo da fé. Um homem que Deus usava assim de uma forma espetacular, alguém que teve um orfanato lá na Inglaterra com milhares de crianças, e que ele dizia assim: se Deus me mandou cuidar dessas crianças, eu vou viver pela fé e nunca vai faltar nada para elas. E a história dele é linda, maravilhosa, mas é interessante, gente, que quando ele ingressou para a vida cristã e entrou para um seminário até para ser pastor, mas ele dizia que ele ainda não cria em Jesus Cristo. Nunca tinha pedido para Jesus entrar na sua vida. Isso só foi acontecer quando ele já era pastor, gente. Ele se formou simplesmente como quem estava entrando para uma profissão. Mas um dia ele ficou doente, achou que ia morrer, falou: gente, o que será da minha alma se eu morrer desse jeito? E eu nunca fiz isso. Eu preciso abrir meu coração. E fez uma oração, foi salvo e ainda foi curado. E viveu muito tempo ainda, graças a Deus. Então tem muita gente, irmãos, que se deixar a luz do Espírito Santo brilhar na sua vida e analisar a sua própria vida, tem muita gente que vai chegar à mesma conclusão: acho que eu nunca nasci de novo, né? Nunca nasci de novo. Porque aonde a salvação chegou, vocês lembram? Que Jesus falou para um homem assim: hoje a salvação chegou nessa casa. Esse homem é um filho de Abraão. Falou isso de quem? De Zaqueu. E falou por quê? Porque, irmãos, o homem teve um encontro, um impacto tão grande da vida de Jesus na vida dele, que ele, que era um cobrador de impostos, se levantou: olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e vou pegar metade de tudo que eu tenho e vou dar para os pobres. E quem foi que mandou ele fazer isso? Jesus falou isso para ele: olha, para você ser salvo, você precisa devolver o que você roubou, e você precisa pegar metade dos seus bens e dar para os outros. Jesus não mandou ele fazer nada daquilo, mas a salvação entrou naquele coração. E onde a salvação entra, gente, a pessoa sente o desejo de tomar decisões na sua vida, de mudar os seus caminhos. Amém, gente? Então, onde a salvação, há isso, a mudança de comportamento. E Tiago mostra isso. Desde o primeiro capítulo ele fala: é assim que cristãos vivem. Porque eu e vocês sabemos, gente, que de um lado a igreja procura pregar o evangelho, mas uma grande propaganda contra o evangelho, a gente sabe que é o mau testemunho de muitos crentes, não é? Sim ou não? Acho que todo mundo já passou pela experiência de você querer falar de Jesus para a pessoa: eu não tenho nada contra a religião, mas meu vizinho lá, mal sem vergonha, isso aí, diz que é crente, mas bate na mulher, né? Pegou minha churrasqueira emprestada, disse que ia devolver na segunda-feira, já passou 200 segunda-feira, não me devolve, né? Aí, sei não, se isso aí fosse bom, camarada desse, né? O mau testemunho de cristãos, irmãos, faz as pessoas falarem contra o caminho de Deus e contra a igreja. Infelizmente, isso acontece. E é claro que, sabendo disso, o diabo investe nisso. Ele gosta de ver cristãos envolvidos em coisa errada, em dar mau testemunho. Porque ele conhece aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha. Sabe o que Jesus falou? Que a vossa luz brilhe diante dos homens, a fim que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando a gente se comporta bem, o mundo vai glorificar o Pai que está nos céus. Amém, gente? Então Tiago fala sobre isso, e vamos ver alguns conselhos dele para a gente? Vamos ver? Primeiro ele diz: por isso, irmãos, tenham. Quantas pessoas pacientes eu tenho aqui nessa noite? Tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Gente, paciência. Do que Tiago está falando aqui? Todo aquele que serve a Deus, irmãos, uma coisa que ele tem que ter na vida é paciência. Paciência por quê? De um lado, irmãos, existem aquelas coisas assim, que a gente busca em Deus, espera, e que elas logo acontecem. E a gente fica até assustado quando as coisas acontecem logo. Porque a gente sabe que não é comum. É ou não é? Você está orando por uma coisa, tenha fé e paciência, né? Às vezes quando eu vejo o texto de Atos capítulo 12, Pedro foi preso, o povo começou a orar: Senhor, liberta Pedro, livra ele, tira ele daquela prisão. Estavam ali orando na casa de Maria, mãe de João Marcos.
Aí, dali a pouco alguém bate na porta. Quem é? É Pedro. Ele tinha sido livre por um anjo de Deus. Amém? Irmãos, a alegria foi tanto que a moça que ouviu interrompeu a reunião de oração e falou: Pedro está aí. Os outros falaram: para, ele está preso, não é ele não. Mas não estavam orando para ele ser liberto? Estavam. Mas eles achavam que ali ia ser muitos dias de oração, muito tempo de oração. Mas Deus respondeu rapidinho. E fala a verdade, isso é gostoso, é ou não é? Isso não é bom? Isso é maravilhoso, não é? E eu queria que isso fosse a regra e não a exceção, não é? Fosse a regra, fosse assim, ó, quando você pedir a Deus uma coisa, vai acontecer rapidinho. Mas, irmãos, se tem uma coisa que a gente tem que ter é paciência, porque quem serve a Deus há algum tempo já percebeu que ele não tem pressa. Já notaram? Não, você vê até Jesus falou assim, ó, eis que breve venho, já faz 2000 anos. Se o breve dele é 2000 anos, imagina quando ele manda ter paciência. Né, gente? Imagina quando manda ele ter paciência. Então, uma das coisas que tem que marcar a nossa vida, e não é à toa que isso faz parte dos frutos do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5. Você tem que ter paciência, você tem que aprender a esperar. Porque, gente, quando a gente perde a paciência, a gente faz besteira, a gente se precipita. Né? E Tiago até usou o exemplo de quem? O exemplo do lavrador. O lavrador planta. Não adianta ficar olhando, deixa eu ver, será que está nascendo esse negócio? Plantar e ficar assim, eita. Ou ir no outro dia e ficar assim, nasceu? Não nasceu. Se ele ficar assim, vai dar uma crise de ansiedade nele, não vai? Ele tem que plantar e descansa, vai nascer. Vai regando, né? Vai regando o que você plantou e não fica olhando não, esquece aquilo, deixa Deus trabalhar. Do mesmo jeito tem que ser a gente, né? Por mais que a gente não veja nada, não veja nem o brotinho, né, aparecer no momento, tenha paciência, porque você vai ver os frutos. Está escrito lá, acho que é o Salmo, é o 127, aquele que carrega a preciosa semente, gemendo e chorando, há de voltar com alegria, trazendo os seus frutos. Às vezes você está lá, ó, jogando a semente, né, a preciosa semente. Aí você uma hora vai voltar trazendo os seus frutos, mas você precisa o quê? Ter paciência, ter paciência. Pega, irmãos, a história dos homens de Deus e você vai ver que por mais fé que eles tinham, teve alguns deles que em determinado momento perderam a paciência. Vocês lembram de Abraão, né, gente? Abraão foi chamado por Deus, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostro ali. Ele obedeceu, ele foi para a terra de Canaã. Chegou ali, Deus prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação. Até mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Só que a Bíblia fala, gente, a Bíblia fala primeiro que Sara era estéril, e depois, passados 10 anos que ele estava na terra prometida, e nada, nem sinal. E quando Deus chamou Abraão, gente, ele já tinha 75 anos. Quantos anos? 10 anos depois, então ele tinha quanto? Tem gente pegando a calculadora, espera aí. 75 mais 10 dá quanto mesmo? 35, o Pietro falou ali. Não, 85. E Sara, 10 anos depois, 75 anos ela tinha. Ô meus irmãos, e quando eles eram um pouco mais jovens, Sara tinha lá, quando Deus chamou Abraão ele tinha 75, ela tinha 65. Quando ela era um pouco mais jovem, já estava difícil, aí ela veio na idade chegando. Chegou uma hora que ela teve uma ideia lá, perdeu a paciência, falou: Abraão, quer saber? Tenha um filho para a gente através de Agar, a nossa serva, a nossa escrava egípcia. É esquisito para nós, nos nossos dias, mas naquela época era comum um homem ter a esposa e ter as concubinas, justamente para isso, para gerar filhos para eles, né? Às vezes era comum a mulher, quando ela casava, ela própria já levava aquela que ia ser a concubina do seu marido, que foi aconteceu com Jacó, né? Casou com as duas irmãs e cada uma levou uma concubina. Então, para nós isso é estranho. Mas para a época, gente, isso era comum. Só que em momento algum a gente vê Abraão orando acerca daquele plano, a gente não vê Abraão perguntando para Deus o que ele achava daquilo,
E ele simplesmente fez. E aquilo ali era o quê? Era simplesmente um sinal de que tinha perdido a paciência, não acontecia 10 anos e nada acontecia. E aí ele aceitou aquele conselho, tomou aquela decisão precipitada. E de fato, Agar deu à luz um filho, Ismael, que foi o primogênito. Só que às vezes eu lembro vocês, depois daquilo Deus ficou 12 anos sem falar com Abraão. Quando alguém não está falando com a gente, é sinal de quê? Que ela está o quê? Está de mal da gente. É chato isso, não é não, gente? É chato, eu sempre falo assim, não liga não. Se alguém não fala com você, o problema é dele, ele está com problema mesmo, né? Primeiro está com problema, se for humano, está com problema de infantilidade, né? Porque adulto está chateado, ele conversa e não faz assim, corta aqui, né? Estou de mal, comi sal na panela do mingau, deixa um pouco para o Natal. Belém, nunca mais ficou de bem. Aí, quando é um ser humano, a gente pode falar isso. Mas o problema, irmãos, é quando Deus resolve fazer assim, não falou comigo, Abraão, para fazer isso? Então também não falo com você. 12 anos, pelo menos, em que Deus fica em silêncio. Deve ter sido os piores 12 anos da vida de Abraão. Aquele silêncio todo. E Deus, quando volta a falar com ele, ainda dá meio que uma bronca. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele estava dizendo, eu não preciso da sua ajuda para fazer as coisas. E ele diz, anda na minha presença, é o que eu quero, aí você vai ser perfeito. Na Bíblia Viva fala assim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e faça o que eu mando, que é o que Deus pede de nós. Mas quando a gente perde a paciência, gente, sabe qual é o pior momento de tomar decisão? É quando você está perdendo a paciência. Entendeu? É o pior momento. As grandes decisões da nossa vida a gente toma quando está com o coração em paz. Porque a paz de Deus é o hábito no nosso coração. E essa paz vai gerar convicção dentro de nós. Vai gerar convicção. Porque a pior coisa, irmãos, é a impaciência gerando precipitação e depois vem insegurança. Será que eu devia ter feito? Não, devia sim. Não, devia não. Devia. Aquela insegurança, né? Porque a minha Bíblia fala que o justo viverá da fé e não da insegurança. Então, um remédio para a gente caminhar na segurança, seja paciente. Não fazer nada sem a direção de Deus na vida. Aprender a esperar, aprender que tem coisas que demoram mesmo. Por mais que a gente queira para ontem, né? E às vezes eu digo aqui a vocês que quanto mais a gente é afobado, mais Deus gosta de fazer a gente esperar. Não é? Todo afobado pega a fila errada no banco. Ele entra em uma, quando ele entra naquela fila, aquela fila trava. Aí se der a louca nele mudar de fila, e a outra trava e aquela que ele estava anda. No mercado acontece isso. No trânsito, né? A mulher fica do lado assim e fala, bem, só essa outra aqui está andando, vamos. Aí quando muda para essa outra anda e essa aqui para. Gente, é um horror. Aí é o quê? Sendo treinado em pequenas coisas, né? Que afinal de contas, irmãos, paciência é algo imprescindível na vida cristã. É o meu relógio que tem que estar acertado com o relógio de Deus. Deus não se adianta, não se atrasa, Ele faz tudo na hora certa, na hora que a coisa tem que acontecer. E enquanto nós estamos na espera, o que Deus faz? Está trabalhando em nós, está nos tornando pessoas melhores, né, gente? O duro é que tem um versículo que fala assim, que a tribulação gera a paciência. Misericórdia, fala misericórdia. Eu falei que quando Deus vê que a gente não é paciente, Ele faz a gente esperar, e segundo, Ele manda umas coisinhas. Quando Deus vê que a gente não é paciente, vem tribulação. Sabe por quê? Porque a tribulação gera paciência. Então vamos lembrar. Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de plantar e tempo de colher. Se nós estamos em tempo de plantar, vamos aguardar, em nome de Jesus. Sem precipitação. Aí o versículo 8. Vocês também precisam ter paciência, não desanimem, pois o Senhor virá logo. Aí ele está falando justamente das lutas. O Senhor virá logo. Eita, isso aqui também foi escrito há quase 2000 anos. O Senhor virá logo. Mas estava falando das lutas. Porque às vezes as lutas, irmãos, que o povo dessa época passava, cristãos sendo presos e sendo levados às arenas para os leões comerem. Poxa vida, por que Deus não faz nada? Ele está dizendo o quê?
Ele não está dizendo, irmãos, que eles iam parar de passar luta e de ser jogados para as arenas, para os leões comerem eles. Não, ele está dizendo que o Senhor virá logo, virá em dois sentidos. Ou Jesus volta ou a gente vai se encontrar com Ele. E tudo aqui só vai fazer sentido quando a gente estiver na presença de Deus. Entenderam? E não há aquilo que a gente viva ou faça para a glória de Deus que vai ficar sem seu galardão. Aí agora ele entra em outro exemplo, em outra coisa. Irmãos, eita, agora ele fala uma coisa simples, ó. Não se queixem uns dos outros. Não o quê? Não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para agir. Para a próxima, né? A gente não tem problema com isso. Irmãos se queixando dos outros? Irmãos, eu sempre falo a vocês que uma das coisas mais complicadas que tem no mundo são relacionamentos. Não estou falando só de casado, namorado, é relacionamento, é povo de Deus, é amizade, é irmandade. E às vezes as pessoas estranham que na igreja às vezes tem seus problemas, tem suas dificuldades. Por quê? Aqui é um monte de gente, cada um com a sua formação, com a forma como ele foi criado, com o seu comportamento, e todo mundo aqui sendo trabalhado por Deus. E no meio disso tem conflito. Sim ou não? Tem conflito. Não tem jeito, vai ter conflito. Às vezes eu comparo a igreja assim, quando a pessoa chega, comparo com aquele programa educativo lá, o Big Brother. Que programa evangélico, já viram? Não é evangélico aquilo? Faz muitos anos, muitos e muitos anos, acho que eu assisti os primeiros. Hoje em dia, não assisto, não sei nem se está passando. Né? Acho que não é época, não é? Está tendo Big Brother? Estão com medo de eu perguntar. Ah, estão assistindo. Está tendo não? Está tendo? É tempo de Big Brother. É, Juliano? Eu sei, eu também não assisto, mas tem muita gente que não assiste e sabe se está passando. Gente, eu lembro das épocas que eu assisti, há muitos anos, nos primeiros dias que chega, não é uma festa? Todo mundo se abraçando, dali a pouco, gente, mas sai cada briga, mas sai cada coisa feia que a gente fica com vergonha alheia. E também a gente chega na igreja, achando aqui é um monte de anjinho batendo asa e tal, aquela coisa toda, que aqui não tem briga, não tem nada. Tem sim. Aqui tem gente complicada, aqui tem gente fofoqueira, complexada, tem tudo isso. Ai, pastor, vai ler a Bíblia que você vê que na igreja antigamente também tinha, até no meio dos apóstolos que era Judas, entenderam? E tirando Judas, não era só porque era Judas, não. A Bíblia fala que de vez em quando ele estava brigando, mas por um motivo bom, né? Para ver quem era o maior. Ô, misericórdia, que infantilidade. Aí, gente, sim, gente, onde tem gente, irmãos, e ali pessoas tentando conviver, tem complicação, sim. Por isso que eu falo, irmãos, quando eu vejo gente de falar de abandonar a igreja e ir para outra, porque aqui tem muita gente esquisita, eu falo, eita, vai andar muito. E se achar uma igreja perfeita, ele vai estragar ela, é mesmo, Genilson. Não adianta. Não é isso que Deus quer de nós, irmão. Ele quer que a gente aprenda a lidar com as pessoas. Um dia você descobre, sei lá, que a Alexandra é difícil de lidar, que ela é ruim, nervosa, brava, que ela é uma pessoa assim, super, né, qualquer coisa está dando uma voadora em você. Ai, vou sair daqui, que essa Alexandra... Não, vai ter que aprender a lidar com a Alexandra e amar ela. E quando fizer festa de aniversário, chamar ela para ir ainda. E não bloquear ela no Instagram ainda, tá? Amém, gente? Quando você aprender a lidar com ela, irmão, aprender assim, não é fechar os olhos assim e fazer de conta que não está enxergando qualquer defeito, não. É igual assim, ó, pensa numa família. Na família, todo mundo conhece os defeitos uns dos outros e um ama o outro, graças a Deus. E não desiste um do outro. Nós somos a família de Deus, viu, gente? Amém? Nós somos a família de Deus. Então, a melhor coisa, irmãos, é quando a gente percebe que aprendeu o quê? Aprendeu a lidar uns com os outros. Não, fulano é assim mesmo. É tão legal quando a gente vai amadurecendo. Tem gente, irmão, com quem você brinca, pode falar tudo, brincar, ele nem liga. O que vocês acham que eu brinco tanto com a pastora Azê e falo assim, a luz queimou, foi Azê, só quebra tudo aqui dentro. Porque eu sei que ela não liga, ela acha graça, ela sabe que eu sei que não é nada disso. Mas, irmãos,
Tem gente que se eu falar uma dessa, eita, fulano, já quebrou aquilo. Nossa, acabou comigo. Nossa. Eu fico uns 15 dias sem ir na igreja, quando eu for atrás dela, ela vai dizer, pastor, acabou comigo aquilo. Como é que o senhor foi dizer que eu quebrei a lâmpada, pastor? A gente fica, sangue de Jesus tem poder. Ainda mais eu que sou brincalhão, mas quantas vezes nessa minha vida eu não tive que falar coisa do tipo, minha querida, eu estava brincando com você, sangue de Jesus tem poder. Aí tudo bem. Pastor, tá, tudo bem. Tudo bem. Só que aí eu aprendi o quê? Que a pessoa não gosta de brincadeira. Então pronto, e brincadeira é para o outro rir. Então com esse aqui eu brinco, porque ele gosta, mas com aquele não. Mas quer dizer que eu estou com raiva dessa pessoa? Não, quer dizer que eu aprendi a lidar com essa pessoa. Tem gente que é tão de bem com a vida, gente, que você passa por ele, não cumprimenta, que você está meio distraído, ele, eita, fulano deve estar preocupado. Deus abençoe, quando passar de volta vai me cumprimentar. Mas tem gente, irmão, que não é nem não cumprimentar, se você cumprimentar, mas do jeito errado. Tem o jeito certinho, apertar a mão, olhar nos olhos e sorrir, e perguntar, tudo bem? Nessa ordem. E toma cuidado, tem uns que é sorrindo, tem uns que não pode sorrir. Tem gente que se você falar, oi, tudo bem, sorrir, ele vai ficar, mas será que estava rindo de quem? Estava rindo da minha cara? Aí tem os que falam, fulano é sistemático. Não, é chato mesmo. Chato, complexado. Mas eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Vou amar a pessoa. Amém, gente? Aprender a conviver com ela. Entenderam? Aprender a conviver com ela, aprender a lidar com essa pessoa. Por quê, irmão? Porque nós vamos morar no céu, vamos morar junto. Então não adianta se queixar uns dos outros. Tá bom, gente? Se queixar. Né? Porque senão a gente cria uma síndrome tão ruim na vida da gente. A gente vira assim, aquela pessoa para quem não existe ninguém bom nessa vida. A pessoa chega assim na igreja, tem uns que chegam a dizer que uma certa atitude assim, até Deus está pondo no meu coração, Deus já põe no meu coração para chegar na igreja e não falar com ninguém. Ficar quieto no meu canto. Quando alguém falar, eu só vou fazer assim. Aí você faz assim, se veste de azul. Só os fortes entenderão. Entenderam? Se veste logo de azul. Tenta num canto. E ninguém chega perto de você, fica tudo, né? Mas vocês acham que Deus quer isso? Deus não quer isso, gente. Vou ficar aqui na minha, porque... Por quê? O Martins é falso, a Juliana é sem vergonha, a Alexandra não vale um centavo, o Jonas é um trouxa, o Paquetá é gay, né? Aí você olha assim, você ouve a pessoa, é tanta queixa que você fala, poxa, ninguém presta aqui, só ela, né? No caso, só ela que presta. Aí você fica, caramba. Aliás, gente, quando eu vejo gente se queixando demais, misericórdia. Eu tenho cá comigo, essa pessoa não está bem. Quando eu vejo gente se queixar demais, se queixar das coisas assim, isso aqui é uma palhaçada, eu já paro, fico olhando para a cara da pessoa e já fico assim, esta pessoa está fazendo alguma coisa errada. Porque quem é santo não vive assim não, viu, gente? Ouviram? Pensa num santo aí que te inspira, alguém da igreja que é uma bênção, que te inspira, pessoa abençoada. Pensa se essa pessoa vive se queixando de todo mundo. Você chega para ele, e aí, meu irmão? Paz, meu querido, tudo bem? Jesus sempre está bem com ele no barco, tudo? Pronto. É assim que vive a pessoa. Aí vai ver, gente. Você está diante de um santo de Deus. Agora, irmão, a gente começa a se queixar muito, eu já fico assim, ai meu Deus, será que está o quê? Traindo o marido, traindo a esposa, fumando maconha, cheirando leitinho estragado. O que essa pessoa tem? Mas guarda, gente. Geralmente é isso. Quantas vezes eu já não fiz isso com pessoas? Eu já falei a vocês, já. Tem de gente que quando começou, pastor, olha a gritaria dessas crianças na hora do culto, irmão fulano, aquele ali não sei o quê, essa água do filtro, reclamou até da água do filtro da igreja, essa água não sei o quê, não pastor, estou por aqui. Eu fiquei olhando assim e falei, meu querido, tu está fazendo coisa errada. Como assim? Você está fazendo coisa errada?
Por quê? Deus te revelou? Não. É que você está se queixando demais. Conversa vai, conversa vem. A hora começou a chorar e falou: está acontecendo umas coisas aí na minha vida. Entendi, irmãos. Então guarda. Quando você vê gente que se queixa demais, você não está na frente de um santo, não, viu? Santo de verdade está olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e vê as pessoas com os olhos de Jesus. Eu falei, irmão, os discípulos davam trabalho? A hora até brigando, igual criança. Eu que sou maior, eu que sou. Eu sou tesoureiro, e eu encosto a cabeça no peito de Jesus. Aí Pedro falou, ele falou que vai me dar a chave do reino do céu. Aí Jesus... E aí, gente? E Jesus desistiu deles? Era aquele pessoal que ia começar a igreja. Quem olhasse ia falar, oh meu Deus, o retrato da derrota a esse grupo. Não, aquele grupo era o retrato do fracasso. Aí Jesus falou, essa igreja aí que vai começar desse pessoal, as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. E aquele grupo tão improvável, irmão, começou um trabalho debaixo da graça de Deus que está aí até hoje. E assim tem que ser, irmão. Tem gente que às vezes está desistindo de tudo, desistindo da igreja, do povo de Deus, das pessoas, virando uma pessoa amarga com todo mundo. Mas lembra que Deus não olha assim. Eu acho bonito aquele texto, gente, quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão foi, mas eu acho que ele conhecia a história do povo de Israel ali pelo deserto. Falou, mas esse povo vive no trabalho, é assim, custa nada dar uma amaldiçoada e ainda ganha meu dinheirinho. Aí vocês sabem, primeiro Deus impediu. Não vai amaldiçoar porque esse povo é bendito. Esse povo que deu o maior trabalho para Moisés. Deu ou não deu? Ele falou, tá bom, não vou. Quer que eu volte? Eu volto. Não, você vai, mas só vai falar o que eu mandar. Aí uma das palavras mais bonitas da Bíblia, uma das palavras que Deus usou Balaão para falar. Um povo que no deserto, meu Deus, que história de gente rebelde, murmurador e tudo mais. Mas Deus usou Balaão para dizer assim, ó. Deus olhou para Israel e não viu culpa nenhuma. Ai. Ô gente, quem está em casa, desculpa, eu comecei a rir. É porque o Gustavinho foi com toda alegria em direção à porta, mas é vidro, e bateu a cara no vidro. Tadinho, é bem humorado, tá rindo. Tadinho, essas portas que ficam fechadas, né? Bateu a cara, mas tá ali, todo alegre. Não, só um parênteses, um dia eu estava pregando, em Santo André também é vidro. Um dia eu estava pregando, mas vi uma irmãzinha diaconisa da igreja, mas vindo com toda a fé, só vira pô, e caiu para trás. E quem disse que eu conseguia continuar pregando? Mas eu comecei a rir. Fecha parênteses. Aí, gente, quer dizer o quê, irmãos? Que tinha dado um lapso de memória em Deus, Deus tinha esquecido tudo aquilo que o povo de Israel tinha feito. Não, irmãos, é que Deus olha para o seu povo através do sangue do Cordeiro. Se a gente pensa que está vendo as coisas se queixando e achando ruim, irmãos, o meu Deus, o seu Deus, irmão, está vendo muito mais do que você. Ele está vendo tudo. E Deus não é incompetente, não, Ele sabe cuidar da sua igreja. Sabe ou não sabe? Tem hora que a gente age assim, ô senhor, você está fazendo um trabalhinho meio que trefe, hein? Está mal o negócio, hein? Eu acho que eu faria melhor do que o senhor. O dia que os discípulos pensaram assim, foi o dia que eles falaram assim, ô mestre, bora fazer uma coisa, o quê? Vamos pedir fogo do céu para consumir esse povo aí tudo. Jesus falou, vocês não sabem que espírito, vocês não sabem que espírito é esse aí. Eu já falei, era igual Jesus falar assim. Quem é que está usando vocês, hein? Que espírito é esse que está usando vocês? Porque de vez em quando a gente está também com vontade de que caia fogo do céu. Caia fogo do céu. Mas não é esse fogo que o Fernandinho canta, não. Para consumir as pessoas, tem um Deus que cuida da igreja, Ele é competente. Ele sabe o que Ele faz, né? E cuida bem. Tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem planta, Ele colhe. Tudo aquilo que tiver... fora dos padrões dele, ele pega no pé. Ele pega no pé. É por isso, gente, é por isso que teve uma vez que começaram a se queixar, foi de Moisés. Vocês acreditam, gente, que naquela época o povo não tinha se desenvolvido igual a nós, e tinha gente que reclamava até de líder?
que não tinha se desenvolvido igual nós, que hoje em dia ninguém reclama de líder, de pastor, ou coisa desse tipo. É que é o seguinte, Moisés casou com uma mulher etíope, né? Alguém de outra nação, estava errado o que Moisés fez. Aí Arão e Miriam começou a se queixar, pelo amor de Deus, já viu Moisés? Pelo amor de Deus, e depois disse que é líder. Não sei o que, ele mesmo recebeu a lei e agora fica ele mesmo fazendo, pelo amor de Deus. E gente, às vezes quando eu leio esse texto de Arão e Miriam se queixando, eu penso, quem não se queixaria? Por isso que tem coisa que eu tenho temor no meu coração, gente. Eu lembro que a última vez, talvez, que eu preguei essa mensagem, foi na época que o missionário Sérgio ia se casar pela segunda vez, ele ficou viúvo. Eu não sabia, mas acho que tinha gente que era contra. Eu não sabia mesmo. E preguei essa mensagem no lugar aí. Para quê? Para quê? Né? Aí é o seguinte, gente. Eu sei de uma coisa. Bom, primeiro, ainda mais casamento. Se tem uma pessoa que casa errado, se tem uma pessoa que sabe que está casando errado, é quem está casando. Tá? Pode os outros estar tudo aplaudindo, parabéns, boa escolha, mas quem está fora do plano de Deus, é temente a Deus, ele sabe que está fazendo besteira. Não precisa os outros falar, não. Não precisa. Se fosse um novo convertido, eu não estou falando que ele fez besteira, nem nada disso, não estou dizendo isso. Porque isso não é da minha conta, Deus nunca me revelou nada. E por que Deus me revelaria uma coisa dessa da vida dos outros? Né? Ele era viúvo, podia se casar, casou com a serva de Deus. Enfim, aí, só que às vezes a postura que a gente toma, se queixando de uma coisa, que a gente vê que está errado, ou que acha que está errado, é tão ruim, que Deus fala, aquilo está errado, mas a sua postura é mais errada do que aquela. Você já viu coisa mudar com queixa? Eu estava me queixando e de repente a bênção veio assim. Comecei, glória! Senhor, o segredo é se queixar para a bênção se manifestar. Nunca vi isso, já viram? Então, às vezes nossa postura de se queixar é pior do que aquela que a gente está observando. Né? Isso aí sabe o que aconteceu, né? Miriam ficou leprosa. E por que Arão não ficou? Porque, tadinho, Arão era o panguão. Sabe, a Maria vai com as outras? Não tem? Tem alguém que chega perto. Se você estiver falando bem dos outros, ele fala bem. Mas se ele virar as costas e chegar perto do outro irmão, aí ele está falando mal da mesma pessoa que você estava falando bem, ele fala mal também. É assim. Ele chega perto de alguém está assim, nossa, a Priscila é um amor, né? Ele chega e fala, é um amor, aquela menina é uma benção. Aí ele vira as costas, chega perto de outros dois que estão assim, bichinha sem vergonha, ele, aquilo não vale nada. Ele chega lá já falando assim. Tem gente que a Maria vai com as outras, que não tem opinião formada sobre nada. Claro que isso aí é um perigo. Tem hora que a gente tem que aprender assim, cala a boca, está achando ruim alguma coisa da Priscila, vai lá e fala com ela. Larga a mão de ser falso, em nome de Jesus. Entenderam, gente? Então aqui o texto diz, irmãos, não se queixem uns dos outros. Não está gostando de alguma coisa, faz o quê? Está o quê? Faz o quê? Ora a Deus, entrega nas mãos de Deus e faz uma outra coisa que é muito bom. É jogar um joguinho. O jogo se chama vida. Cada um cuida da sua. Entenderam? Assim, o jogo se chama vida. E quais são as regras? Cada um cuida da sua, que dá tudo certo. Porque às vezes, gente, a gente se queixa de coisas que não tem nada a ver com a vida da gente. Entenderam? Tem nada a ver com a vida da gente. Um dia eu lembro que uma irmãzinha estava chorando, e ela estava chorando porque ela é muito conservadora. Aí teve uma irmãzinha, muito conhecida, ela é negra assim, e pintou o cabelo de branco. Aí ficou parecendo a tempestade do X-Men. Ficou engraçado. Quer dizer, ficou. Mas aí, o cabelo é de quem? O máximo que podia fazer é olhar e achar graça. Né? Mas a irmãzinha chorou. Aonde que a igreja vai parar? Aí, como aonde? Aonde? Como assim? Olha uma coisa dessa, Senhor. Deus está triste. Irmã, Deus tem mal o que fazer. Tanta coisa acontecendo no mundo. Você acha que Deus está preocupado porque alguém pintou o cabelo de branco? Né? É igual o pastor Milton que falou, irmã, até que não ficou feito, está parecendo um palito de fósforo aceso. Irmão,
vou terminar. Lembre dos profetas que falaram em nome do Senhor e tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Os profetas tiveram sofrimento? Tiveram ou não tiveram? E às vezes tem gente que pensa assim, caramba, que tanta coisa acontecendo na minha vida, porque tu não é o alecrim dourado. Os grandes homens e mulheres de Deus tiveram sofrimento e deixaram o exemplo de como se enfrenta o sofrimento com paciência. Aí olha o exemplo. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó. E às vezes a gente pensa que passa luta, né? Jó perdeu todas as riquezas. 10 filhos morreram num dia. E como não há nada tão ruim que não possa piorar, ele ainda ficou doente. E para completar, a esposa dele veio falar para ele, Jó, você ainda crê em Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela está dizendo, se eu fosse você, eu me matava. Para. Jó falou, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu tornarei. Deus me deu, Deus me tomou. Deus não é obrigado a me dar nada. Eu vim sem nada para esse mundo. Então, esse foi o grande exemplo. E às vezes a gente pensa que está passando luta, né, gente? Luta é isso aqui. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Vamos ficar de pé, gente. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jure pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim e não quando for não. Para que Deus não os condene. O povo de Deus é um povo de palavra. Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus Santo, nos ajuda a viver essa vida santa, Senhor Deus, porque é fácil nós lermos, é fácil, ó Deus amado, nós olharmos para esta palavra, ó Deus Santo, e dizermos que ela é tão bonita, ou às vezes até nem gostar dela, porque ela nos confrontou. Mas, ó Deus amado, nós precisamos da graça do Senhor para viver, porque cada palavra do Senhor nos leva a gente a uma responsabilidade a mais. Santo Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, ó Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Como nós precisamos, ó Deus Todo-Poderoso, do Teu Espírito agindo em nós, ó meu Deus, olha para aqueles que se identificaram com essas palavras que nós meditamos nessa noite. Olha para aqueles, ó Deus Todo-Poderoso, que percebem o quanto precisam ser trabalhados pelo Senhor, principalmente na área da paciência, Senhor Deus. Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de nós, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da operação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós queremos ser motivo de louvor, meu Deus, do Teu nome, de mostrar em nossas vidas, ó Deus, o que o Espírito Santo faz. Santo Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Deus amado, ajuda-nos que nessa noite nós possamos, Senhor Deus, abrir o coração como uma boa terra, a fim de que esta palavra produza mudança em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, e declaramos, Tu és o Senhor, bendito é o Teu nome.